Então nós estávamos falando sobre o tronco encefálico. Agora nós vamos falar sobre o cerebelo, tá? Então nós estamos estudando o sistema nervoso central, tá? Já falamos da medula espinhal, começamos a falar do encéfalo, falamos já do tronco encefálico, tá? Agora vamos falar um pouco sobre anatomia do cerebelo. Então nosso foco agora é sobre o cerebelo. A gente relembra, né, aquele desenvolvimento embriológico do sistema nervoso central para retomar o fato de que o cerebelo, tá, ele se desenvolve a partir do rombencéfalo, né? Ele se desenvolve a partir do rombencéfalo. Então, ele tem uma origem embrionária muito relacionada à ponte, que é uma parte lá do tronco encefálico. Então, primeiro, como é a localização? Aonde está localizado o cerebelo? Então, o cerebelo está localizado lá na fossa cerebelar. Tá? Ele está alojado naquela depressão que nós temos no osso occipital, chamada de fossa cerebelar. Então, aqui eu vou contornar o cerebelo. Eu estou contornando o cerebelo. A gente vê que ele está alojado na fossa cerebelar do osso occipital. Quais são os limites dele? Então, superiormente, ele é limitado com o telencéfalo. Então, acima dele está localizado o telencéfalo. E o cerebelo ele fica separado do telencéfalo por uma prega da dura mater, chamada de tentório do cerebelo. Então, essa prega de tecido conjuntivo ali da dura mater separa o cerebelo do telencéfalo. Anteriormente, ele se limita com o tronco encefálico. Lembrando que entre o tronco encefálico e o cerebelo existe um espaço que é o quarto ventrículo. E posteriormente, né, ele está aqui limitado com o osso occipital. Ele está depositado ou assentado naquela fossa cerebelar do osso occipital. O cerebelo ele se conecta ao restante do encéfalo por 3 pares de pedúnculos. Então aqui é um desenho esquemático lá do Atlas do Sobota e aqui é uma fotografia do Atlas fotográfico do Yokoshi. Tá? Então nós vamos ter lá, primeiro, o pedúnculo cerebelar inferior. Esse pedúnculo cerebelar inferior ele vai conectar o cerebelo ao bulbo e à medula espinal. Então, é isso aqui. Ó. Então, essa imagem aqui, vocês estão vendo ó, o tronco encefálico aqui embaixo, tá? O cerebelo aqui atrás, tá? Aqui no meio o diencéfalo e aqui em cima já é telencéfalo, tá? Em cima já é telencéfalo. E aqui nessa outra imagem do Sobota, vocês estão vendo o tronco encefálico por trás, o cerebelo estaria conectado aqui, onde está marcado em A, B e C, né, nos pedúnculos, e aqui o cerebelo ele foi retirado, ele foi destacado. Tá? Então o pedúnculo cerebelar inferior. Depois, o pedúnculo cerebelar médio, ele vai ligar o cerebelo à ponte. Aqui, ó. Ele vai ligar o cerebelo à ponte. E o pedúnculo cerebelar superior vai ligar o cerebelo ao diencéfalo e ao mesencéfalo e ao diencéfalo. Então isso aqui é o pedúnculo cerebelar médio. E tem esses mesmos 3 pedúnculos do outro lado. Então o cerebelo ele fica ligado, conectado ao telencéfalo por esses pedúnculos cerebelares. Para separar o cerebelo do tronco encefálico, você tem que desconectar o cerebelo. O cerebelo é a segunda maior porção do encéfalo. Tá? Segunda maior porção do encéfalo. Ele representa cerca de 10% do volume todo do encéfalo. Tá? Quais são as funções do cerebelo? Então, classicamente, o cerebelo é descrito como tendo, né, funções motoras. Então, ele vai estar relacionado com o equilíbrio. Então, o fato de você manter o teu equilíbrio.
Então, se você está descendo uma ladeira ou subindo uma ladeira, você consegue se manter equilibrado em pé, mesmo contra a força da gravidade. Se você está em pé dentro de um ônibus, por exemplo, você consegue se manter em pé, apesar do ônibus estar acelerando, desacelerando, fazendo curvas, é claro que dentro de certos limites, né? A manutenção da postura, a própria capacidade que a gente tem de manter essa postura bípede, ereta, depende em parte da ação do cerebelo. A manutenção do tônus muscular. O que é o tônus muscular? É esse grau mínimo de contração muscular. Os nossos músculos, mesmo quando eles estão em repouso, eles nunca ficam completamente flácidos, relaxados. Eles mantêm um grau mínimo de contração, que nós chamamos de tônus muscular. E o cerebelo é importantíssimo para modular esse nível de tônus muscular. Tá? O cerebelo é muito importante para coordenação motora. E nós, seres humanos, somos uma espécie que tem um nível de coordenação motora altíssimo. Tá? A coordenação motora que a gente usa para falar, para se comunicar através da fala, é uma coisa, sim, extremamente complexa. Você tem que coordenar muitos músculos, fazendo movimentos em sequências, né, de forma muito complexa, muito harmoniosa, muito sincronizada, para você conseguir articular os sons em palavras. Então, a fala exige uma coordenação motora muito refinada. Os movimentos que a gente faz com as nossas mãos, movimentos que para a gente, para todos nós aqui que somos pessoas saudáveis, parecem tão simples, tão banais. Os movimentos que você faz para escrever, para digitar, para escovar os dentes, para abotoar uma roupa, para costurar ali com as mãos. Todos esses movimentos, para pentear os teus cabelos, enfim, esses movimentos todos exigem uma coordenação motora muito refinada. Olha o tanto de articulações e de músculos que nós temos para movimentar os nossos dedos. É um número muito grande de diferentes articulações e de diferentes músculos que têm que ser coordenados para você fazer esses movimentos. Então isso é coordenação, é um controle motor refinado, né? Nós temos a capacidade de fazer movimentos diferentes em cada uma das mãos ao mesmo tempo. Isso exige do nosso cerebelo, tá? Aprendizado motor. Isso é uma coisa muito interessante. Eu comecei, a aula anterior falando sobre isso. Nós temos uma capacidade de automatizar os movimentos, tá? Vocês já perceberam, que quando você está aprendendo a andar de bicicleta, é difícil no começo, né? Muitas vezes para as crianças, o que se faz? Coloca aquelas rodinhas para facilitar a criança começar a aprender e só depois que ela tem um certo aprendizado você tira aquelas rodinhas, porque você tem que conseguir parar equilibrado em cima da bicicleta, você tem que controlar os movimentos do guidão da bicicleta, você tem que controlar o freio, você tem que controlar os pedais, então exige muitos movimentos diferentes. Só que à medida que você vai andando de bicicleta, você vai treinando a um ponto que aquilo se torna uma coisa praticamente automática. Né? Isso é aprendizado motor. É a capacidade que a gente tem de certa forma, automatizar os movimentos. A capacidade que a gente tem de melhorar a execução do movimento. À medida que você vai repetindo o movimento, você vai executando ele cada vez de forma mais refinada. Então isso envolve também o cerebelo. Tá? Além disso, pessoal, quando a gente vai fazer um movimento, qualquer que seja, o movimento, primeiro, você tem uma fase de planejamento. Antes de você executar um movimento, você tem um planejamento. Então, se eu quero usar a minha mão para pegar um copo de água que está em cima da minha mesa, eu tenho que primeiro planejar esse movimento. Eu tenho que saber onde a minha mão está, aonde o copo de água está. Eu tenho que planejar, eu tenho que calcular a trajetória da minha mão até o copo de água e do copo de água trazer esse copo até perto da minha boca para eu conseguir beber água e depois levar o copo de volta para a mesa. Então, esses movimentos eles são todos primeiro planejados, tá?
que movimento. Primeiro eu vou decidir, né? Quando é um movimento voluntário, um movimento que você está realizando ele conscientemente, primeiro você vai decidir fazer um movimento. Depois você vai, já no nível inconsciente, você vai planejar esse movimento, tá? Desse planejamento vai sair qual é a sequência de músculos que tem que ser contraídos, em qual ordem para realizar esse movimento. Depois você vai executar esse movimento, isso já no nível inconsciente. Você começa a controlar aqueles músculos, contrair, relaxar e tal. Agora, enquanto você está executando o movimento, você vai fazendo uma fase de análise, de verificação. O sistema nervoso vai verificando se aquele movimento que está sendo executado está de acordo com o que foi planejado. Porque se ele não estiver de acordo, o sistema nervoso tem que corrigir aquele movimento para você executar o movimento que foi decidido, que foi planejado. Agora, tudo isso ocorre numa fração de segundo. E para todos nós aqui, eu imagino, somos pessoas saudáveis, isso parece uma coisa tão simples, tão banal, a gente fez isso a vida toda. Mas não é, envolve um grau, né, altíssimo de processamento no sistema nervoso, para você decidir, planejar, executar e controlar o movimento enquanto ele está sendo executado. E tudo isso envolve muito o cerebelo, não envolve só o cerebelo, envolve outras áreas do sistema nervoso, que nós ainda vamos estudar, mas em grande parte envolve o cerebelo. Uma coisa interessante é que as ações lá no cerebelo, elas se processam homolateralmente, do mesmo lado. Então, o lado direito do cerebelo está relacionado com movimentos relacionados no lado direito do corpo. E o lado esquerdo do cerebelo com o lado esquerdo do corpo. Tá? E de forma inconsciente. Então, as ações do cerebelo se processam de forma inconsciente, tá? E automática, né? Para a gente entender um pouco a função do cerebelo, às vezes fica mais fácil quando a gente estuda pessoas que têm lesões no cerebelo, tá? Então aqui eu estou mostrando algumas situações de lesão no cerebelo. Então, nesse primeiro caso aqui que está com a letra a pessoa tem uma lesão no lado esquerdo do cerebelo, tá? E aí é colocado 2 sensores, um em cada mão dessa pessoa. Né? E aí a pessoa fala, quando eu der um comando, você vai apertar esses 2 sensores ao mesmo tempo. E esses sensores estão ligados a um equipamento que vai registrar, então, a força que a pessoa está fazendo ali. Quando era dado esse comando para essa pessoa, a mão direita, deu o comando, a mão direita respondia, né? E a força que o sensor na mão direita estava detectando, rapidinho. A mão esquerda, ela demorava mais, ela tinha um retardo, e olha como é que era a geração de força. Era uma geração de força diferente, não era aquele aperto, era uma geração mais descoordenada. Tá? Então a pessoa tinha uma lesão no lado esquerdo do cerebelo e isso causava um retardo no movimento. Ela decidia fazer o movimento, essa decisão é tomada com o córtex cerebral, ela tentava executar o movimento, mas a qualidade da execução do movimento era prejudicada. O movimento demorava mais para começar e quando ele acontecia, ele era irregular. Então, o cerebelo, pessoal, ele tem a ver com funções motoras, mas é interessante que quando a pessoa tem uma lesão no cerebelo, ela não perde a capacidade de realizar movimentos com o corpo dela. Mas a qualidade da execução desses movimentos é que fica prejudicado. Se a pessoa tem uma lesão lá no córtex, lá no telencéfalo, né, no córtex cerebral, no telencéfalo, nas regiões que controlam o movimento lá, a pessoa tende a perder a capacidade de executar o movimento. Agora, quando a pessoa tem uma lesão no cerebelo, ela não perde a capacidade de executar o movimento, mas ela perde muito a qualidade, o refinamento daquele movimento. Olha um outro exemplo aqui.
Pessoa que tem determinados tipos de lesão no cerebelo. É feito esse experimento. Então, pede para a pessoa esticar a mão, tocar num ponto e depois levar essa mão em direção, esse dedo, né, que estava esticado num ponto, levar esse dedo em direção ao ápice do nariz. O normal, uma pessoa que não tenha lesão no cerebelo, ela vai fazer isso aqui, né? Ela vai trazer a mão em linha reta para o seu cerebelo. Pessoas com lesões no cerebelo, determinados tipos de lesão no cerebelo, a mão dela vai fazer um trajeto irregular. E quanto mais perto do cerebelo, mais ela vai tremer a mão até que ela consiga encostar no cerebelo. Não é estranho isso aqui? E o pior, pessoal, é que a pessoa que está nessa condição, ela está percebendo isso. Se ela tem uma lesão só em um lado do cerebelo, se você pedir para ela fazer um movimento com a outra mão, que não está, o lado que não está com lesão no cerebelo, ela vai fazer desse jeito, ela vai trazer em linha reta. Se você pedir para ela fazer um movimento com a mão, com o lado que tem uma lesão, ela vai perceber, ela vai tentar trazer a mão em linha reta, mas ela vai perceber que a mão dela está fazendo um movimento todo torto até chegar no nariz. Só que ela não consegue controlar isso. Então isso é complicado, né, para uma pessoa nessa condição. Um outro tipo de lesão no cerebelo, um outro tipo de sintoma, tá? Você pede para a pessoa ficar fazendo supinação, né? Supinação, sim, e pronação, virando a palma da mão para cima e para baixo, enquanto ela flexiona e estende o cotovelo. Então você pede para a pessoa ficar fazendo supinação e pronação enquanto ela flexiona e estende o cotovelo. Pessoas que têm determinados tipos de lesão no cerebelo não conseguem fazer isso. O movimento fica todo irregular. Porque esse é um movimento que envolve várias articulações ao mesmo tempo e vários músculos ao mesmo tempo. Então esse movimento ele fica todo prejudicado. Então, por exemplo, pessoal, isso aqui ajuda a gente a entender como é que o cerebelo é importante para você fazer aqueles movimentos que envolvem várias articulações ao mesmo tempo, tá? Ou que envolve vários músculos em sequência. Então, isso exige um trabalho, um processamento, uma coordenação, um refinamento maior. Isso envolve muito o cerebelo, tá? Falar um pouco da estrutura. Ó, essa linda imagem é daquele atlas fotográfico que eu disponibilizei para vocês, tá? Lá na sala Moodle da disciplina. Olha como é lindo. Aqui é o tronco encefálico, tá? E aqui o cerebelo. Aqui no meio é o quarto ventrículo, tá? Olha como é lindo o cerebelo cortado. Aqui no cerebelo, a organização é diferente da medula espinal e do tronco encefálico. E é semelhante à organização do telencéfalo. Por quê? Porque aqui a substância cinzenta ela está localizada externamente, formando uma camada na superfície. Vocês percebem que toda a superfície aqui, ó, tem uma camada mais escura. Olha onde eu estou passando aqui, fazendo essa marca vermelha aqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama de córtex cerebelar. Essa camada de substância cinzenta que a gente tem na superfície do cerebelo. Nós temos bilhões de neurônios no nosso córtex cerebelar. Bilhões de neurônios. Bilhão, com B de bola. Tá? A substância branca aqui, ela é localizada internamente. Tá? Internamente. E mergulhada nessa substância branca, nós vamos ter alguns núcleos do cerebelo. São acúmulos de substância cinzenta lá dentro da substância branca que a gente já vai estudar. Uma coisa interessante é que o cerebelo, ó, ele se organiza formando, eu estou contornando isso aqui, ó. Essas estruturas que nós chamamos de folhas do cerebelo.
né? Porque parece como se fosse uma folha. Aqui parece como se fosse outra. Então o cerebelo ele forma na sua superfície essas folhas do cerebelo. E entre essas folhas nós temos esses espaços, esses sulcos. Alguns desses sulcos são maiores e mais profundos. E nós vamos chamar isso de fissuras do cerebelo. E essas fissuras vão dividir o cerebelo em algumas regiões, que nós já vamos estudar. Quando a gente olha para o cerebelo em corte, como nós já estamos vendo aqui, esse arranjo do córtex externo, a substância branca interna, essa formação dessas folhas, sulcos e fissuras formam esse aspecto, né? Parece uma árvore isso aqui, não parece? Parece que eu tenho um tronco com galhos e folhas. E alguns autores vão chamar esse arranjo, essa disposição interna do cerebelo de árvore da vida. Tá? É um termo antigo. Tá? Outra coisa que está bonita nessa foto aqui, olha a aracnoide mater aqui, ó, bem fininha, né? A pia mater está aqui, colada no tecido nervoso, né? Aqui, esses traços escuros são vasos sanguíneos, veias e artérias, passando entre a aracnoide mater e a pia mater, tá? Olha aqui aquele plexo corióideo dentro do quarto ventrículo, produzindo líquido cérebro-espinal. E a gente não pode se esquecer que o quarto ventrículo se abre para o espaço subaracnoide, né? A gente falou isso já em aulas anteriores. Eu só estou aproveitando para mostrar isso nessa fotografia linda e maravilhosa que está projetada aqui. Como é a divisão do cerebelo? Né? Em que regiões? Quais são as partes do cerebelo? Então, existem diferentes formas de dividir o cerebelo. Uma é o que a gente chama de divisão anatômica. Então aqui eu tenho várias imagens. Essa aqui é um desenho, né? Estão percebendo aqui que isso é um desenho lá do livro do Sobota, e aqui são fotografias do Atlas de Anatomia, o Atlas fotográfico do Rohen e Okoshi. Tá? Então aqui vocês estão olhando o cerebelo, como eu estou mostrando aqui, deixa eu pegar na minha câmera. Tá? Vou pegar a minha câmera aqui e mudar uma coisa. Só um minutinho. Isso. Eu estou mostrando para vocês, aqui está na minha mão, um modelo anatômico do encéfalo humano. Essa parte que está, estou mostrando a parte de trás dele agora, tá? Então aqui é a parte anterior, ou a gente já viu que isso aqui pode ser chamado de ventral, né? Porque lembra que no ventral não, né? Ele fica de comprido assim no rato, né? Rostral aqui embaixo ventral, aqui em cima dorsal e aqui atrás caudal. Ou no caso de humanos, usando a anatomia humana, a gente pode chamar isso de anterior, posterior, superior e inferior. Tá? Então aqui é a parte anterior, que fica na região aqui da testa, aqui é a parte posterior, fica lá na altura da nuca. E essa parte que está marrom, mais escura aqui, seria o cerebelo. Tá? Seria o cerebelo. Nessa primeira foto aqui, ó, que eu estou passando o mouse, vocês estão olhando o cerebelo assim, de baixo, por baixo. Nessa outra imagem aqui, vocês estão olhando ele por cima. Tá? E não dá para mostrar aqui porque ele não solta. É como se a gente olhasse ele por cima. Tá? Essa outra aqui também, ó, não dá para olhar aqui. É como se a gente destacasse o cerebelo daqui. Ok? Então, olhando ele por cima, a gente percebe o seguinte. Que nós temos no centro aqui uma região mais saliente. Que é a mesma coisa. Ó. Essa parte saliente aqui, ela bem no meio, né? Ó, como é que ela aparece bem aqui embaixo. Ó. Isso aqui é chamado de verme do cerebelo. Tá? Verme do cerebelo. Então você tem o verme do cerebelo. Então eu estou contornando. Ó, toda essa região aqui no meio é o verme do cerebelo.
Porque o formato dele, quem deu o nome, achou que isso parecia um verme, né? Enfim. E de cada lado desse verme, nós vamos ter os hemisférios cerebelares. Então tem dois hemisférios cerebelares. O hemisfério cerebelar direito e o hemisfério cerebelar esquerdo. Então aqui nas fotografias, olhando por baixo, ó, aqui está o verme. Isso aqui é um hemisfério cerebelar. E aqui nós vamos ter outro hemisfério cerebelar. Aqui mesma coisa. Ó. O verme aqui no centro, olhando por baixo, né? E de cada lado, um hemisfério cerebelar aqui e o outro hemisfério cerebelar aqui, do outro lado, né? Aqui é o corte, ó. Vocês percebem como é que aquelas folhas do cerebelo, como é que elas aparecem aqui na superfície? Cada uma dessas faixas aqui é uma folha dessa, vista por fora. E esses espaços entre as folhas, né, a gente vê aqui, ó, percebe como os sulcos, tá? Ou as fissuras do cerebelo. E aí, com base nas fissuras, que são aqueles sulcos mais profundos, os hemisférios cerebelares e também o verme do cerebelo são divididos em regiões maiores aqui, né? Ou, desculpa, os hemisférios são divididos em regiões menores, que nós vamos chamar de lobos. Então tem o lobo anterior, que é essa parte que está em vermelho, o lobo posterior, que é essa região que está em verde, e por baixo, essa região que está em azul é chamado de lobo flóculo nodular. O lobo anterior e o lobo posterior juntos, alguns livros vão chamar de corpo do cerebelo. Então seriam esses dois lobos juntos. Corpo do cerebelo. É quando a pessoa está se referindo ao lobo anterior e posterior juntos. E essa parte em azul é o lobo flóculo nodular. Essa região mais lateral aqui, ó, é o flóculo. E essa parte mais no centro é o nódulo. Tudo junto, lobo flóculo nodular. Outra forma de dividir o cerebelo, né, de organizar ele, é o que nós vamos chamar de divisão ontogenética. A divisão ontogenética, ela vai levar em consideração o desenvolvimento embriológico do cerebelo e vai separar o cerebelo em uma região que é o corpo do cerebelo, como eu disse, o lobo anterior junto com o lobo posterior e o lobo flóculo nodular. Então essa é a divisão ontogenética. E uma outra forma de dividir o cerebelo é o que a gente chama de divisão filogenética, que vai levar em consideração o processo filogenético, o processo evolutivo de desenvolvimento do cerebelo. Essa divisão filogenética vai dividir o cerebelo em três regiões, em arquicerebelo, neocerebelo e paliocerebelo. O lobo flóculo nodular vai formar o arquicerebelo, tá? Arquicerebelo, tá? Que alguns livros vão chamar lá de vestíbulo cerebelo ou cerebelo vestibular. É o arquicerebelo. Esse arquicerebelo, ele evolutivamente ele é mais antigo. Ele aparece já lá nos ciclóstomos, que são aqueles peixes que não têm mandíbula, né? Tem a boca arredondada, não tem mandíbula. O paliocerebelo vai ser formado por essas regiões que estão pontilhadas aqui, ó, regiões do lobo anterior e uma parte aqui do verme. É o paliocerebelo. Esse paliocerebelo, ele também é conhecido aqui como espinocerebelo ou cerebelo espinal, tá? Mesma coisa. Esse paliocerebelo, ele já aparece nos peixes. Então, os outros peixes, os condrócitos, os teleócitos, eles têm arquicerebelo e têm paliocerebelo, tá? Os répteis também já vão ter arquicerebelo, paliocerebelo. E por último, o restante que está em branco aqui é o neocerebelo. Esse neocerebelo, a gente já vai ter ele muito desenvolvido nos mamíferos, tá? Os
mamíferos têm esse neocerebelo bastante desenvolvido, especialmente os primatas, e mesmo dentro dos primatas, os seres humanos são aqueles que vão ter um neocerebelo mais desenvolvido. Ok? Como que é a estrutura do cerebelo? A estrutura agora interna do cerebelo. Tá? Eu disse que lá dentro do cerebelo nós temos substância branca. E mergulhado nessa substância branca, nós vamos ter alguns núcleos nervosos. Essa figura aqui é do livro do Kandel. E nessa imagem a gente está olhando o cerebelo por trás. Tá? E a gente está vendo aqui os núcleos nervosos. Quais são os núcleos nervosos que a gente vai ter lá dentro do cerebelo? Então aqui, ó, de lateral para medial. Nós vamos ter o núcleo denteado, que é o maior deles. Tá? Depois nós vamos ter lá no meio o núcleo do fastígio. Então tem dos dois lados, né? Tem um núcleo denteado de um lado e do outro. O núcleo do fastígio de um lado e do outro. E entre o núcleo do fastígio, bem aqui central, e o núcleo denteado lateral, nós vamos ter outros dois núcleos, que vão ser o núcleo globoso e o núcleo emboliforme. Esses dois núcleos juntos, muitas vezes são chamados de núcleo interposto. Então, resumindo, lá dentro do cerebelo nós vamos ter o núcleo denteado, do fastígio e núcleo interposto. O núcleo interposto é subdividido em núcleo globoso e emboliforme. E como é que isso funciona? Como é que esse cerebelo funciona? Essa figura aqui é do Kandel e ela ajuda a gente a entender mais ou menos como o cerebelo funciona. Tá? Então vamos lá. Vamos começar por aquele arquicerebelo, também conhecido como vestíbulo cerebelo ou cerebelo vestibular, mesma coisa. Tá? Esse arquicerebelo ou vestíbulo cerebelo é essa região aqui. Ó. É representado pelo lobo flóculo nodular. Tá? De onde ele recebe aferência, de onde ele recebe informação. Então ele recebe informação que vem lá dos núcleos vestibulares. Isso aqui está no tronco encefálico, tá? Então isso aqui está no tronco encefálico. Esse núcleo vestibular, por sua vez, recebe informações que vêm lá do órgão do equilíbrio, o vestíbulo, que está lá na orelha interna. Então esse vestíbulo ele capta informação sobre os movimentos que a cabeça está fazendo e sobre a posição da cabeça. Esse vestíbulo cerebelo, ou arquicerebelo, também recebe informações que vêm da visão e também recebe informações de receptores sensoriais, né, indicam a posição do corpo. Resumindo, esse arquicerebelo recebe informações visuais da posição do corpo, da posição das partes do corpo e dos movimentos que o corpo está fazendo. E ele usa isso tudo, ele processa toda essa informação e para onde que ele manda a sua eferência? Para onde ele manda impulsos, informações, sinapses? Lá para o tronco encefálico também, para os núcleos vestibulares. Essas informações são utilizadas para ajustar o nosso equilíbrio, tá? Para ajustar o nosso equilíbrio. Então, com a tua visão, você está percebendo o tipo de terreno, por exemplo, que você está. Se tem uma inclinação para frente, para trás, se tem alguma coisa vindo na tua direção. E com essas informações que vêm do sistema vestibular e do corpo, esses neurônios vão processar e vão saber a posição do teu corpo. E vão ajudar a fazer ajustes no teu corpo. Se você está subindo uma ladeira, você tem que deslocar o teu corpo para frente, porque a gravidade vai tentar jogar o teu corpo para trás. E assim por diante. O espinocerebelo, ou cerebelo espinal,
ou palio-cerebelo, né? Ou palio-cerebelo, isso mesmo? Ele vai receber informações da onde? Também lá da visão, da audição, do sistema vestibular, né? Movimentos da cabeça. Vai receber informações dos músculos, das articulações, tá? E esses neurônios estão nessa região aqui, ó, né? Onde fica lá o palio-cerebelo. Algumas regiões do verme e algumas regiões lá do lobo anterior. E vão processar essas informações, tá? E daqui, dessas regiões, ó, eles vão mandar informações lá para o núcleo rubro, que a gente já comentou, que está no mesencéfalo, também para os núcleos vestibulares, e daqui essas informações vão para onde? Para a medula espinal. Para fazer o quê? Ajustes na tua postura, ajustes na tua coordenação motora. Tá? Isso é importante para manutenção da postura, para coordenação motora. Então, o que acontece? Esse arquicerebelo ou vestíbulo-cerebelo, ele já está lá nos ciclóstomos. Os ciclóstomos, eles não fazem movimentos muito complexos, mas eles precisam se equilibrar na coluna de água. Então, eles já têm o arquicerebelo. E isso vem evolutivamente até os mamíferos. Tá? Eles têm que manter o equilíbrio. Os peixes, eles têm que manter o equilíbrio na coluna da água. Tá? E nós, principalmente nos mamíferos quadrúpedes, esse arquicerebelo, esse vestíbulo-cerebelo, ele não é muito desenvolvido, porque são animais que se equilibram sobre 4 patas. Então é mais fácil de se equilibrar do que ter que ficar ajustando o batimento das nadadeiras e se equilibrar na coluna da água. No nosso caso, seres humanos, o nosso arquicerebelo, vestíbulo-cerebelo, ele é bem desenvolvido porque a gente se equilibra, a gente se mantém numa postura bípede. Se equilibrar sobre 2 pés é mais complexo do que se equilibrar sobre 4 pés. Então a gente precisa ter esse arquicerebelo, né, bastante desenvolvido para ajudar nesse equilíbrio. O palio-cerebelo, que já está lá nos peixes, né, ajuda com a coordenação motora, aquilo que eu falei. Um peixe ele tem que ajustar o batimento das nadadeiras dos 2 lados do corpo, para ele se equilibrar na coluna da água. Não é? Então ele já tem que ter essa coordenação motora. E isso vem evoluindo, aparece nos mamíferos, mesmo nos quadrúpedes. Né? Isso é muito interessante, por exemplo, o elefante. O elefante é quadrúpede, ele se equilibra sobre 4 patas. Mas o elefante tem a tromba. E muito do que a gente faz com a nossa mão, o elefante faz com a tromba. Então o elefante vai ter essa região muito desenvolvida para ele coordenar os movimentos da tromba. Tá? No nosso caso, nós temos uma coordenação motora muito refinada, principalmente, né, nas partes distais aqui dos membros, nas mãos e nos pés. Então nós temos esse palio-cerebelo bem desenvolvido. E depois vem o cérebro-cerebelo, ou neocerebelo. Esse neocerebelo, vocês podem perceber que ele recebe conexões lá do cérebro e ele envia conexões para o cérebro. Enquanto as outras 2 partes do cerebelo vão se conectar com o tronco encefálico, vão mandar informações para o tronco encefálico e para a medula espinal, o neocerebelo ou cérebro-cerebelo, não, ele vai se conectar com o cérebro. Então, ele é importante para o aprendizado motor. E ele também é importante para o planejamento motor. Tá? O planejamento dos movimentos. Okay? E ele é importante também para o controle da execução dos movimentos. Ele ajuda você a analisar o movimento enquanto ele está ocorrendo, para verificar se o movimento que está sendo realizado está em acordo com o movimento que foi planejado. Tá? E hoje, tem muitas pesquisas ainda mostrando que talvez esse neocerebelo tenha muitas outras funções,
além das funções motoras. Então, como eu disse no começo da aula, classicamente a gente fala do cerebelo como tendo funções motoras, tá? Mas hoje já tem pesquisas que apontam que talvez o cerebelo tenha funções além das funções motoras. Ele participe, por exemplo, de funções cognitivas, tá? Como linguagem, memória, pensamento. Então, as pesquisas no cerebelo têm expandido o entendimento que a gente tem das funções do cerebelo. Bom?